Glória a Deus. Quero te pedir para abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 5, versos 9 e 10. Noutra oportunidade eu já li esse texto, mas eu saí para uma direção, agora eu vou sair para outra. Então não pensa assim, vem o pastor com a mesma mensagem. Não, a mensagem na realidade sempre é a mesma, né? A mensagem nossa é a mensagem da cruz. Mas o assunto, o subtema, com certeza é diferente. Então, abrindo em Apocalipse, capítulo 5, versos 9 e 10, vamos ler, ou acompanhe na sua Bíblia. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu quero falar sobre o tríplice resultado da redenção. É nosso dever procurar entender a obra de Cristo. E é desse entendimento que nasce a gratidão e o perfeito louvor. A Bíblia diz que a multidão de salvos cantará no céu sobre o sangue de Jesus. O tema dos louvores no céu vai estar intrinsecamente ligado à cruz, ao sacrifício perfeito. Esta redenção custou o preço de sangue. Por que eu nomeei esta pregação, essa mensagem com o tema o tríplice resultado da redenção? Porque o pecado também tem uma consequência tríplice. Quando o homem pecou, o homem perdeu primeiramente a sua alma. Ele sofreu a morte espiritual e ficou separado de Deus. Segundo, o homem perdeu o seu corpo. Então vieram as doenças, o envelhecimento e, inevitavelmente, a morte física. Então ele perdeu o domínio sobre o corpo. Nós não temos muito domínio, né, sobre essa questão do corpo. E terceiro, o homem perdeu a terra, perdeu o planeta. Deus entregou o planeta Terra aos cuidados do homem no princípio. Ele, porém, com seu pecado, transferiu a autoridade que Deus lhe deu para Satanás. É por isso que Satanás é chamado Deus deste século, príncipe da potestade do mal. Por isso que ele é chamado o príncipe deste mundo. Então o pecado afetou a terra como planeta mesmo. Todos os problemas que acontecem no meio ambiente, na natureza, a degradação, a degeneração, tem a ver, é claro, com a ambição do homem, o pecado do homem, mas tem a ver com o próprio pecado que afetou a natureza da própria terra, do próprio planeta. Daí vieram as pragas, abrolhos, espinhos, vírus, bactérias, tudo proveniente do meio ambiente corrompido. Então, se o resultado do pecado é tríplice, o resultado da redenção também é tríplice. A redenção só ficará completa quando tudo aquilo que se perdeu por causa do pecado for restaurado. Quando pensamos na redenção, nossas mentes retrocedem à cruz. Nós temos que compreender que o Calvário foi apenas o lugar do pagamento. A redenção efetuada no Calvário teria o seu prosseguimento através dos séculos e só seria consumada no dia do Senhor. Ainda hoje, nós estamos vivendo a primeira parte do processo da redenção. Quais são as etapas então da redenção? Primeiro, a morte de Cristo. Tudo tem o ponto de partida, a redenção nossa tem um ponto de partida no Calvário, na cruz.
Nossa redenção não começa nos milagres, não começa na manjedoura, não começa no monte da transfiguração. Nossa salvação, ela é efetuada no Calvário. Tudo que Jesus fez antes foi uma preparação. Estava preparando o mundo, evangelizando, manifestando, como sendo o enviado por Deus, o Messias, mas a obra dele para nos salvar foi na cruz. Ele poderia ter curado muitas, milhares de pessoas. Se ele não tivesse já um programa eterno de Deus estabelecido, de que ele morreria na cruz, porque ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, eu diria para os irmãos, se não houvesse esse programa eterno de Deus, onde Cristo já estava previsto de morrer por nós, nenhum dos seus milagres feitos antes da cruz poderia ter maiores resultados. Seriam pequenos resultados, imediatos, apenas temporais. Mas quando nós falamos da obra da cruz, estamos falando de uma obra eterna. Até mesmo pessoas como Jesus ressuscitou, a filha de Jairo, o filho da viúva, eles voltaram a morrer. Até o próprio Lázaro também morreu de novo. Foi ressuscitado 4 dias após a sua morte, mas depois ele vai envelhecer e vai morrer. Não conheço a história nem a tradição a respeito da pessoa de Lázaro. Não tem muita coisa escrita sobre isso e não tem nada na Bíblia sobre isso. Mas nós sabemos, a sua ressurreição foi temporária. Então, tudo que diz respeito a milagres eram realizações gloriosas, maravilhosas, extraordinárias, porém temporais. Agora a cruz não. A cruz liberou o milagre da vida eterna. Jesus já falava da vida eterna antes de chegar na cruz, porque ele já falava tendo em vista a cruz. Quando ele dizia, quem crê em mim tem a vida eterna, era por conta do Calvário, por conta da obra da cruz. Quando ele dizia, quem me segue não andará em trevas, terá a luz da vida, ele estava falando de algo que estava ligado ali, ao Calvário. Então a primeira etapa da obra da redenção começa então ali, a morte de Cristo. Nessa etapa ele paga o preço do resgate. Pedro entendeu isso e disse, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição receberam dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Primeira etapa, a morte de Cristo, onde começa tudo. Segunda etapa da redenção. Essa segunda etapa tem a ver com a recepção do que Cristo fez. Arrependimento e conversão. Nesta etapa, a alma do homem é restaurada. O pecador recebe vida espiritual e passa a ter comunhão com Deus. O apóstolo Pedro também escreveu dizendo, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Veja bem, Pedro fez um resumo de toda a obra da redenção, começando então pelo arrependimento, pela conversão, e ele diz que há uma etapa que está lá na frente, porque agora o céu contém Jesus Cristo, ele está lá. Ele diz assim, convém que o céu contenha, até o tempo da restauração de tudo. Então até agora o que foi, aonde a redenção está aplicada, aonde ela está consumada? Na alma. Nossa alma foi salva. Nosso corpo
Nós dependemos desses milagres que nós buscamos a Deus, clamamos, né, e cremos na intervenção de Deus para curar o corpo. Mas mesmo assim o corpo vai continuar ainda sujeito à fraqueza. Mesmo sendo curado, ele continuará envelhecendo e enfraquecendo. E aí vem a terceira etapa, que é uma etapa esperada, aguardada com ansiedade, porque é a etapa da ressurreição e do arrebatamento. Nesse tempo, o corpo será restaurado. Aí a promessa de Deus de um novo corpo vai se concretizar. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A maior parte das vezes que a Bíblia fala da redenção, grande parte do Novo Testamento, vou mencionar 2 ou 3 versículos, usa a palavra redenção como algo futuro. Ela está falando da redenção do corpo, porque a redenção da alma já é algo passado. O Senhor já nos salvou, o Senhor já transformou a sua vida, sua alma foi salva, seus pecados foram apagados, você foi perdoado. Mas o seu corpo ainda está, como estamos relatando, né, nesse estado de expectativa. Então, quais são os textos que a Bíblia fala da redenção como algo futuro? Então não tem nada a ver mais com a sua alma, só com o corpo. Olha aqui. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23. Segundo texto. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30, esse dia da redenção aqui não é a redenção da sua alma, a redenção da sua alma foi no Calvário. Isso aqui é o dia do arrebatamento. O Espírito Santo nos selou para o dia do arrebatamento, onde o nosso corpo então vai ser transformado. Em um outro texto que Jesus disse: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, se alguém te perguntar, diz: a obra de Cristo está completa? O pagamento, sim. O pagamento está completo. Jesus pagou tudo. Ele pagou desde a nossa redenção da alma, do corpo e da terra até o fim. Mas as etapas da aplicação da redenção continuam e ainda não chegou lá. Nós estamos aguardando essa etapa do corpo. Queira Deus que ela aconteça logo. Muita gente cansada, o fardo do corpo, o envelhecimento, a doença, muita lágrima, muita dor. Isso acabará no dia da ressurreição e do arrebatamento. Eu digo ressurreição e arrebatamento porque, na realidade, muitos estarão vivos, né? Não precisarão de ser ressurretos, não precisarão de ser ressuscitados, porque eles serão transformados vivos no corpo que ele está. Eles receberão milagrosamente um novo corpo. Bem-aventurados são estes, né? Será que nós estamos incluídos nesse grupo? A expectativa é grande demais. Agora tem um irmão em Goiânia que me liga para casa: Noel, você tem certeza que Jesus está perto de voltar? Ele está com 78 anos mais ou menos. Ele disse: irmão Paulo, tem certeza? Ele disse: não, porque eu já estou com 78, não estou dando conta mais de esperar não. Ele me liga só para perguntar isso, para mim falar e ele ouvir. Ele disse: irmão Paulo, vai dar para esperar, aguenta firme. Ele disse: pastor Elcio, irmão Elcio, eu estou preocupado, porque nós convertemos quase na mesma época, certo? Nós convertemos quase na mesma época, a gente vem nutrindo, né, alimentando essa esperança, né? Eu esperava, na expectativa minha, que teria sido antes, né? E ele também. Mas aí quando eu falo com ele com firmeza, ele fica dos mais felizes.
E eu também, disse Jesus, eu também estou acreditando firmemente. Não só estou animando o irmão, não. O outro texto, a outra etapa da redenção é a tríplice, né? Primeiro então é a morte, é o Calvário. A segunda etapa é a ressurreição e arrebatamento. E a terceira etapa é a conquista da terra. O que é a conquista da terra? Esta etapa terá início com o texto que eu li no começo de Apocalipse, com a abertura do livro selado. Esta etapa começa com a abertura do primeiro selo e vai prosseguir com as trombetas e taças até o final da grande tribulação. No final da grande tribulação, Cristo voltará pessoalmente, tomará posse da terra, é a conquista da terra. O diabo não quer sair daqui, não. Jesus já venceu ele no Calvário, mas como ele tem muita gente trabalhando para ele, fazendo o que ele gosta, o diabo gosta, então ele está se mantendo aqui. Então ele diz, não, eu ainda sou dono daqui, olha tanta gente fazendo o que eu gosto. Olha tantas multidões aí, olha aí. Né? Eu tô reinando ainda, isso aqui pertence a mim, esse mundo é mais meu do que de qualquer outra pessoa, eu sou mais dono dele do que qualquer outra pessoa. O reino do mal trabalha dioturnamente para manter as pessoas escravas do pecado, né? Quando parece que está tendo um avivamento, está tendo uma eclosão de conversões, Satanás vai lá e mexe com as estruturas dele. Diz, não, está convertendo muita gente lá no Brasil, lá no Rio de Janeiro, manda a Lady Gaga para lá. Aí ela vem e atiça novamente o inferno, o pecado, promiscuidade, a droga, amor livre, o sexo livre, né? Quando está tendo outro problema, não, manda aquele conjunto de rock fazer um grande festival lá. E ele vai mantendo o domínio. E ele não quer sair daqui, não. A gente expulsa os demônios porque são, vamos dizer assim, casos pontuais. Mas você ainda não pode levantar e dizer, Satanás, você está repreendido, sai do planeta Terra. Não, ele pode sair de um lugar, mas ele vai para outro. Ele vai para outro, num lugar onde ele está sendo invocado, onde ele está sendo chamado. Onde o pecado está ali, sendo praticado. Mas ele tem que sair daqui, porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele é um invasor. É invasor de terras alheias que não é dele. Será que isso tem a ver com algum grupo que é organizado aqui no Brasil? Gosta de invadir coisa dos outros? Deve ter, né? Ideologia semelhante. Então ele fica dizendo, não, eu tenho direito, isso aqui está abandonado, isso aqui, eu vou fazer o meu ninho por aqui. E ele vai ficar fazendo isso até a hora que o Senhor Jesus levantar do trono dele e disse, acabou, a 7ª trombeta está sendo tocada, Pai, agora eu vou tomar posse da terra, a conquista da terra. Aí o Senhor desce do céu com alarido, com voz de arcanjo, trombeta de Deus. Aliás, essa não é a vinda do arrebatamento, eu estou usando os sinais do arrebatamento. Não, essa Bíblia diz que ele vem, todo olho verá. A conquista da terra. Como é que ela foi retratada na Bíblia? Diz assim a Bíblia, e tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono. Esse dia um irmão perguntou para mim, ué pastor, quantos tronos vai ter no céu? Eu falei, pode ter 1, pode ter 1000, pode ter o tanto que Deus quiser, o problema está fora da sua jurisdição, meu colega. Deve ser que você não precisa ficar sabendo, não, você tem que ver se você vai para lá, né? Não é saber quantos tronos tem no céu, não. Para ele saber se eu estou indo para lá, pelo menos. Aqui diz que os anciãos assentavam no trono de Jesus.
Então não precisa ter muitos tronos, né? Porque quando eu falei sobre isso, vocês queriam saber se tinha 3 tronos. Um para o Pai, um para o Filho e outro para o Espírito Santo. Eu falei, pode ter 3 e pode ter só um. Porque o Filho assentou com o Pai no seu trono. Aí, para não ficar do jeito que eu queria, ele disse, mas não fala nada do trono do Espírito Santo. Aí eu larguei ele de mão. Falei, não, quem não quer acreditar em nada, não acredite, né? Não vi o trono do Espírito Santo. Eu também não vi, não estou nem preocupado com isso. O Espírito Santo é Deus. Se ele quiser, ele faz 1000 tronos para ele lá no céu. E se ele não quiser nenhum trono, ele não fica. Ele fica fazendo a obra de Deus. Então aqui diz o seguinte: estão assentados no seu trono todos os anciãos, 24, tudo no trono de Cristo, diante de Deus. E eles prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Eu acho lindo essa começo, no início, quando diz assim: e os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, nessa terceira etapa da conquista da terra, Jesus vem pessoalmente, põe os pés no Monte das Oliveiras e diz: agora eu serei o rei deste mundo. E aí não vai sobrar mais espaço para o maligno. Jesus vai amarrá-lo com a corrente que só ele tem e vai lançá-lo no abismo, confiná-lo numa prisão espiritual preparada para ele ficar 1000 anos lá dentro. A redenção de Cristo, então, incluirá aspectos físicos e espirituais. Nesse tempo, Jesus vai trabalhar com os 2 aspectos. Ele vai trabalhar restaurando o mundo físico, a natureza, rios, mares, montanhas, florestas, vai tornar tudo belo, lindo, perfeito. E ele vai trabalhar também nos homens, porque o seu reinado será um reinado de paz, de justiça, de verdade. As pessoas então serão tocadas pela influência poderosa de Jesus Cristo, que será rei em Jerusalém. E a igreja, pastor, nós vamos estar, a Bíblia diz: seremos reis e sacerdotes, já lemos no começo. Ele nos fez reis e sacerdotes para reinar com Ele. A redenção incluirá então todos os aspectos. O planeta como moradia dos homens, a alma e a natureza dos homens sendo transformada, até os animais serão transformados. Animais bravios, carnívoros, deixarão de ser carnívoros, comerão grama, pasto. Não vai ter destruição do homem pelo homem, do animal pelo homem, do homem pelo animal. Não vai ter nada disso, essa briga, esse conflito. Nada disso. Aí a Bíblia diz o seguinte aqui, sobre o reinado de Cristo, a conquista da terra. A terra sendo restaurada, devolvida novamente para o homem. O homem perdeu a terra, agora ele vai devolver a terra, sarada, restaurada, embelezada. Como no princípio, o mundo vai se tornar novamente um paraíso. Não vai ser só um lugar, vai ser o mundo inteiro. Porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Até esse tempo ainda haverá inimigos. Haverá inimigos físicos, naturais, espirituais. E Jesus então, reinando, Jesus vai subjugar todos os inimigos. Um inimigo que a humanidade teve agora recentemente, ainda tem, né? Aliás, tem muitos. São os vírus, os causadores das pandemias, essa Covid, todos esses vírus causadores de doenças destruidoras, estão matando a milhares. Jesus vai subjugar todos os inimigos. Jesus vai fazer uma purificação neste planeta. A Bíblia diz que as feras da terra matarão milhares. Alguém acha que são elefantes, são grandes animais? Não, as feras da terra, as piores hoje são os micros, os unicelulares,
os vírus, que não se pode enxergar com os olhos, só com os microscópicos. Essas feras são as mais perigosas. Quando a Covid começou lá na China, não demorou um mês. Ela estava no mundo inteiro, 1 mês e meio mais ou menos. Quem segurou essas feras? Onde elas estavam? Ninguém sabia. Você não sabia se elas vinham de frente, de trás, de cima, de baixo. Você não sabia. Você tentava se proteger com a máscarazinha que não valia de nada. Só Deus, só a misericórdia. Aliás, nós só estamos aqui pela misericórdia de Deus. Deus nos guardou para estarmos aqui contando essa história, vivendo este momento, esperando a volta de Cristo. Muitos milhares de irmãos nossos foram dessa vez, dessa pandemia. Foram aqui na igreja nós sabemos, né, quantos. A Bíblia diz então, porque convém que ele reine. Nesse tempo ele vai reinar não apenas para ser um rei bonito ali, adorado e admirado por todos. Não, ele vai trabalhar, ele vai fazer mudanças profundas no planeta Terra. Convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Toma, morte, seu dia está chegando. Eu não gosto da morte. Para não dizer uma coisa mais forte. Você fala, pode ser assim também não, pastor. Não pode, é um inimigo. Inimigo, a morte tem causado dores, tristezas, lágrimas. Há milhares de anos a humanidade chora e lamenta este episódio tão triste chamado morte. Não, isso vai acabar um dia. Isso vai acabar, Deus vai eliminar isto. Jesus diz aqui que é o último inimigo. Ele é tão ruim, ele é tão cruel, vai ser o último. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15. Finalizando essa palavra, a Bíblia diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Hebreus 2:10. Jesus Cristo já foi consagrado o príncipe da nossa salvação. Nós agora devemos obediência e sujeição a Ele. Ele é o príncipe da nossa salvação. Essa expressão que eu acabo de ler em 1 Coríntios 15, a expressão, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas. Preste atenção nas palavras. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas. Essas palavras demonstram qual é o desejo do Pai. O Pai quer que tudo seja sujeito ao Filho. Nós já estamos totalmente sujeitos a Ele? Se não estamos hoje, vamos fazer uma análise na vida e dizer: Senhor Jesus, eu quero me sujeitar completamente a Ti. Porque esta é a vontade de Deus, tudo tem que estar sujeito a Ele. O último inimigo, ou seja, o único que se rebelia contra Ele, que é a vida, é a morte, vai ser vencido no final. Agora Ele está cativando os nossos corações, Ele está nos atraindo a Ele. Irmãos, hoje é doce se sujeitar a Cristo, hoje é alegria, é feliz se sujeitar a Cristo. Quando alguém diz para mim assim: eu estou sujeito a Cristo, eu quero obedecer a Cristo, eu digo: glória a Deus, esta é a vontade do Pai. Quando todas as coisas estiverem sujeitas, isso demonstra que este é o principal desejo de Deus Pai. O propósito da morte de Cristo então era de salvar e também de fazê-lo Senhor de tudo. Vamos ficar de pé. A Bíblia diz: porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Para quem você está vivendo, irmão? Para Jesus, diga.
Mas também ninguém morre para si. Se morremos, morremos para quem? Para Jesus. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Eu não estou vivendo aqui para construir coisa nenhuma, grande, império, coisas fabulosas para demonstrar alguma grandeza. Nós estamos vivendo para Ele. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Muitos já partiram, Ele é Senhor daqueles que partiram. Muitos estão aqui de pé, nós estamos de pé para Ele aqui nessa noite. Então quero concluir, vamos consagrar tudo, vamos consagrar Jesus como Senhor em nossos corações. Vivamos ou morramos, somos dele. Ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Glória a Deus, glória a Deus. A segunda etapa da aplicação da redenção está próxima, que é o arrebatamento, a ressurreição. E aí daí é um passo, porque aí nós já estaremos em corpo glorificado, não terá problema de esperar um pouco ou muito, porque em corpos glorificados não tem problema mais o tempo, até que a conquista da terra se efetue. A conquista da terra, o Rei dos Reis reinará eternamente. Você lembra daquele hino antigo, né? As pessoas acham que ele é bem arcaico. Não é arcaico não, aquele hino é lindo. Aleluia de Handel. Aleluia de Handel diz: o Senhor reinará para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, para sempre. Ele reinará sempre, sempre, sempre. Aquele hino quando foi cantado há 300 anos atrás, os reis ficaram de pé e jogaram as coroas no chão e disseram: ele é rei. A rainha da Inglaterra disse: eu só vou conservar essa coroa comigo, porque no dia que eu encontrar Jesus eu vou dar ela para ele. A Bíblia diz que os 24 anciãos lançavam as suas coroas aos pés daquele que estava sentado no trono. Então aqui estamos nós para dizer: Jesus, o Senhor é o príncipe da nossa salvação. Que redenção grandiosa. Querido Pai, obrigado por termos o pão agora, para compartilharmos, Senhor, na lembrança, na memória do Teu corpo que foi partido por nós. Obrigado, Jesus, pela igreja do Senhor viva, cheia do Espírito Santo, com a esperança viva de que esta redenção gloriosa está para concluir em todas as suas etapas. Abençoe todos agora, Senhor, participando do pão em memória do Teu corpo. Disse Jesus: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de